Olá pessoal, esse vídeo aqui eu vou falar de stacking groups. É uma função muito interessante. Eu vou partir para o teste aqui e vocês vão ver do que eu estou falando nesse modelo aqui que eu já preparei. Então vamos testar aqui no aba. Note que eu vou estar sempre falando do software, quando eu estiver falando, quando eu estiver apresentando os vídeos, eu vou estar usando a versão inglesa do software. Então o meu browser, meu navegador aqui, eu estou usando o Safari, ele está preparado para inglês. E isso é de propósito. Por quê? Porque as versões em inglês sempre saem primeiro que as versões em português. E as versões em português às vezes são alteradas. E eu não quero estar gravando um vídeo toda vez que alterar alguma coisa. Então vou estar sempre usando em inglês. E aconselho você a ter um navegador, por exemplo, o Firefox em inglês e o Chrome em português. Enfim, é isso aí, fica a seu critério. Então, o que faz os stacking groups? É uma função que eu não tinha abordado nos vídeos anteriores, mas é uma função muito interessante. Um cliente perguntou uma vez se eu tiver, por exemplo, um número de telefone, embaixo um celular e embaixo um fax. E se a pessoa não preenche, por exemplo, um número de celular, por exemplo, vai ficar um buraco aqui? Ele não quer que fique um buraco, quer que suba. Aqui nesse exemplo que eu preparei para vocês, nesse modelo aqui, isso aqui só funciona também com modelos standard, tá? Em Flash, com formulário. Então aqui, por exemplo, eu preparei esse aqui. Se o camarada aqui ele não tem o endereço do LinkedIn, por exemplo, não tem o endereço do Skype, e a gente dá aqui Update Preview, vai ficar um buraco aqui, tá? E esses íconezinhos que eu preparei vão ficar aqui aparecendo. Então quero que esse aqui digite seu canal do YouTube, suba para cá e esses ícones desapareçam. Como é que eu resolvo isso no eDoc Builder? É exatamente isso que eu vou ensinar para vocês. Então vou fechar aqui essa janela. Aqui em Assets eu já fiz o upload prévio dos íconezinhos das redes sociais, no caso desse modelo. É isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, fiz o upload do Master PDF e aqui em Graphic Files fiz o upload dos ícones das redes sociais. Ok? E preparei aqui todos os campos normais, sendo que os campos de imagem eu coloquei para utilizar aqui em Field Type. E eu pedi aqui imagem, User Entry, aqui em Data Capture, escolhi Standard Upload e aqui eu escolhi o ícone de cada rede social aqui que eu quis. Ok? Então, para adiantar aqui, eu já criei aqui um duplicado, Stacking Test 1. Vamos procurar aqui. Então, dupliquei aquele modelo. Stacking Test 1. Vamos aqui editar os campos, Field Setup. E aqui, por exemplo, já no primeiro campo eu tenho imagem. Já está definido. E agora eu venho aqui nessa aba, Stacking Groups. E na versão em português está algo como camadas e a gente deve mudar essa tradução aí. Mas vamos aqui na versão em inglês mesmo. Stacking Groups, e ele me mostra aqui um membro de um grupo. Eu não tenho não é membro de nenhum grupo porque eu não criei nenhum grupo ainda para esse modelo aqui. Então eu vou fazer o seguinte, vou criar um grupo chamado redes sociais e eu vou pedir para ele slide up, ou seja, tudo que está embaixo vai subir. Se eu colocasse slide down, tudo que estaria em cima desceria. Caso eu vou botar slide up, vou fazer update stacking group e aqui eu esqueço essa parte de baixo aqui, venho aqui para a parte de cima e aqui eu coloco ele como membro de um grupo. No caso é o grupo que eu acabei de criar aqui, redes sociais. Posso ter quantos grupos eu quiser, okay? E criar as dependências também. Então a dependência significa que ele vai depender de um grupo, de um campo, por exemplo,
no caso o texto A. Então se eu não preencher o texto A, ele não vai aparecer no texto, vai sumir o ícone também, vai sumir a imagem, ok? Então eu vou salvar, vou dar uma pausa aqui no vídeo e vou continuar, vou formatar todos os campos dessa forma, tá? Sendo os campos de imagem. Nos campos de texto eu vou simplesmente ir no Stacking Groups, eu não vou criar uma dependência, eu vou dizer que ele faz parte da rede social, tá? Mas vou deixar sem qualquer dependência aqui. Vou salvar. E assim eu vou fazer com todos os campos. Então, pessoal, terminei de formatar aqui todos os campos. Vou consolidar commit changes aqui para consolidar as informações e vamos testar para ver se funcionou. Testar. Pedir para abrir aqui na mesma aba. Pedir um preview large. Então, a princípio, se eu fiz tudo corretamente, se o cliente, por exemplo, não tem uma página do Google, ele não preenche. E se ele não tem, por exemplo, um perfil no LinkedIn, ele não vai preencher esses dois campos. E esse campo do Skype e do YouTube teriam que subir. Exatamente isso que acontece. E as imagens também sumiram, também desapareceram. Tá vendo? Então essa é uma função interessante. Por exemplo, se você também não tem o Skype, o YouTube deve subir. Ok? Digitar aqui qualquer coisa. Então eu vi que o YouTube não está aparecendo. Então eu errei no campo do YouTube, que é o último aqui. Vamos voltar lá em Stacking Groups. Devo ter criado alguma dependência. Sempre que há uma dependência, aqui exatamente, está dependendo do texto D. No caso eu tenho que colocar none para não depender de nada. Sempre que há uma dependência, se não há o texto, não há também o campo em questão. Vamos lá, commit changes. Eu quero que, vou apagar tudo, só quero que fique o YouTube. Vamos lá, testing. Clicar para testar. Preview maior. Vou apagar isso tudo aqui. Google. Vou apagar LinkedIn. Vou apagar Skype. Quero que fique só YouTube. Exatamente, é isso que eu queria. Então espero que tenha ficado claro o vídeo e que todos tenham entendido essa importante função, e principalmente ela usada nos casos de B2B, nos casos de negócio entre empresas, que você tem que sumir com alguma coisa aqui automaticamente. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima.